Uma vez comprei uns copos. O nome deles era Brisa. Comprei porque achei bonitos. Não entendi a pegadinha que vinha junto. Uma brisa qualquer, um ventinho mais forte, era batata. Quebravam na hora. Em segundos. Não duraram um mês. Tenho filhos, tenho gata. Eu mesma absolutamente desastrada. Para minha casa só servem aqueles que caem, rolam pelo chão e nem trincam. Passei a comprar outra marca. Outro nome. Pois o Borderline é um copo brisa. Sua borda é frágil, de pouca resistência. Uma frustração de leve ele quebra, e a angústia vaza toda. Essa é a dor das pessoas com essa questão. Se sentem frágeis, à flor da pele. E são mesmo. Meu nome é Helena Vieira, eu tenho 26 anos, tenho diagnóstico desde 2017 como transtorno de personalidade borderline. No momento eu tive que deixar meu trabalho e eu faço como hobby e como extra, eu trabalho como maquiadora. Eu sou itajaense, né? Eu nasci no bairro São João, mas com 3 anos de idade vim menos até, né? Quase 3, formando 3, não lembro exatamente. Vim morar pro bairro Fazenda. E fui criado ali meus 23 anos. Estou com 26 anos atualmente. Sou o Gabriel, né? Inclusive, esqueci desse detalhe. Nome é Gabriel. Eu sou Thaís Bolonini, psicóloga e psicanalista. Eu sou docente também no curso de psicologia aqui na Univale, coordeno a Clínica Escola de Psicologia e trabalho no programa de acolhimento à saúde mental dos estudantes, o Acolher. A gente vem percebendo, principalmente no programa Acolher, uma alta demanda de casos do transtorno de personalidade borderline. Ele é um transtorno novo, na verdade, não novo de acontecimento, mas de conhecimento do público. Pouco tempo atrás se falava muito mais de transtorno de bipolaridade, né, que também é um transtorno de personalidade, mas era muito mais popular conhecer esse do que o borderline. E o que a gente pode perceber? O borderline, ele é um sujeito que vem de uma alegria contagiante que pode se transformar em pouquíssimo tempo numa tristeza profunda, em um piscar de olhos, uma pisada de bola, esse humor alterna de uma forma muito rápida. Então, a gente costuma falar que vai de um amor intenso a um ódio em frações de segundo, assim. Tudo a gente consegue perceber que vai de reações impulsivas e, aparentemente, para quem vê de fora, muito desproporcionais. Então, um sentimento de controle em relação ao meio, e quando algo foge desse controle, tudo se traduz em gritos, em socos, em autoagressões, e depois vem um medo de abandono, um medo de sofrer alguma punição por isso, né, porque tem uma dor, um vazio muito grande que dificilmente a pessoa sente que é preenchido. Então, a gente consegue perceber que o borderline é um caso em que a gente chama na psicologia, na psiquiatria, de um transtorno de personalidade limítrofe. Limítrofe porque é como se o sujeito vivesse numa corda bamba. E nessa corda bamba, a gente tenta manter ele mais para o lado da estabilidade do que para esse lado onde ele pode estar correndo risco de vida, porque a maioria das pessoas que sofrem desse transtorno acabam tendo ideias suicidas, fazendo abuso de substâncias, tendo agressões físicas contra a si mesmos, né, automutilações, e essa montanha-russa emocional faz com que a gente tenha uma dificuldade de controlar os impulsos nesse sujeito, que funciona numa base do tudo ou nada, né? Eu tive meu diagnóstico como borderline e depressão na minha primeira consulta. O meu diagnóstico, ele foi como borderline, ele foi jogado para mim. O meu médico, ele não me explicou o que era o borderline, eu saí de lá sem entender. Tanto é que agora, o meu diagnóstico foi em 2017 e agora que eu fui entender exatamente o que é o borderline. Meu primeiro pensamento foi, nossa, eu vou ficar assim pra sempre, eu nunca vou melhorar, porque o que foi falado pra mim foi, o borderline não tem cura, ele tem tratamento. E quando eu procurei ajuda, eu tava procurando uma cura, eu não quero viver à base de remédio e tratamento pro resto da minha vida. Eu queria viver uma vida normal como todo mundo. O meu diagnóstico foi bem conturbado, assim. É até difícil lembrar, assim. Eu consigo fazer uma linha do tempo na minha cabeça, assim, mas explicar é muito complicado, né? Porque é uma coisa você e você, né? Mas ninguém. Então, iniciou com uma indicação de psicólogo de uma colega. Ele fez um acompanhamento bem profissional, assim, comigo. Só que eu acho que, não sei, assim, ele me assustou um pouco. Ou eu estava assustado, né? Não sei se
se fui eu, mas ele me diagnosticou com um outro diagnóstico, né, que foi satírise. E eu neguei, fiquei numa negação bem forte, e tentei procurar uma segunda opinião de um profissional pra ver se era isso mesmo, porque foi o que me recomendaram. Uma segunda opinião, não falar nada, como se fosse a primeira vez. E continuei num acompanhamento maior. Durou mais pra sair um diagnóstico. Então daí eu vi que, opa, então talvez não seja isso, né? Tentei não chegar lá já com, eu tenho isso, e não tentei esconder, né? Falar assim, eu tô aqui, eu tenho isso. Daí fomos trabalhando, muitas coisas pra trabalhar, meu Deus. Assim, dá pra trabalhar a vida inteira, uma vida de 100 anos, dá pra trabalhar tudo que a gente precisa trabalhar, né? Até que chegou o diagnóstico, né? Que o diagnóstico ele chega bem gradual, né? Que ele vai trabalhando com bastante... Pelo menos foi bastante calmo, mas assim, na minha cabeça era tudo muito rápido, né? Foram longos 6, 7, 8 meses, mas na minha cabeça aquilo se passou em 2 dias, né? Porque você entra num estado de negação real, assim, você nega, você não quer isso pra você. Você não entende, porque você realmente não entende. Eu só fui ouvir falar disso ali, naquele momento, assim, a palavra estranha, que eu fui pesquisar em casa e tal. Então foi tudo muito conturbado, eu não consigo criar uma linha cronológica perfeita assim, na minha cabeça, mas teve muitos outros eventos que agregaram, assim, então estava iniciando faculdade, iniciando terceiro período, então é tudo muito difícil de explicar. Ele é um diagnóstico muito demorado de ser feito, porque o que acontece? Quando chega uma pessoa com esse transtorno, quando chega no consultório, ela não chega com uma queixa pela personalidade, e sim por uma queixa por uma ansiedade, uma depressão, justo porque percebe essa flutuação do humor. Então a pessoa chega com essa queixa, muitas vezes se trata por anos essas queixas, e vai se percebendo que aquilo só não basta, porque tu tá tratando a ansiedade, tá tratando a depressão, e ainda assim tu não vê a pessoa chegar no nível assim de um equilíbrio. A gente costuma falar que um paciente de 18 anos para mais, é aí sim que a gente começa a fechar diagnósticos, não para rotular, né, jamais para rotular e fazer com que esse sujeito fique carimbado com diagnóstico, mas sim para melhorar a qualidade de vida dele, né, fazendo um tratamento adequado, seja na psicoterapia ou seja no tratamento medicamentoso, porque dependendo do medicamento que se dá, controla-se impulsos, então a pessoa vai passar a não ter mais tantos episódios de autoagressão, de tentativa de suicídio. Então, o diagnóstico é feito por a gente olhar todos os critérios que tem no DSM, que é o livro onde a gente se baseia para fechar diagnósticos, né? Olhar todos aqueles quesitos e pensar no que tudo que eu já venho acompanhando começa a fechar com isso. O psiquiatra tratou com tal medicamento e não deu aquele resultado esperado, e ao longo desse tempo é que a gente vai fechar um diagnóstico, né? Mesmo antes do diagnóstico, nas profissões, eu não conseguia me empenhar como as outras pessoas, eu acabava não tendo bom desempenho, eu levava as coisas muito pro lado pessoal, então isso acabava me atrapalhando no lado profissional. No momento eu não estou trabalhando. A partir do momento que eu recebi o diagnóstico, eu já não estava mais trabalhando. Mas no lado de relações, inclusive com relacionamentos afetivos, amizades, isso atrapalha bastante porque as pessoas não entendem o meu ponto de vista, o meu sentimento. E eu acabo me magoando muito fácil também, acabo afastando as pessoas e me afasto das pessoas também. E as pessoas se afastam de mim também por causa do meu transtorno. O transtorno, ele trabalha com você literalmente na linha, ali no limite de raiva, de ódio, de angústia, de todo sentimento que você puder sentir, você sente assim em 3 minutos da sua vida. E eu tive, assim, cada pessoa é um transtorno limítrofe único, tá? Isso eu aprendi que realmente cada caso é um caso, assim, você é particular, você é você. Ninguém mais vai sentir exatamente igual aquela listinha de sintomas. Eu sentia muita raiva, agressividade. Eu era um ser humano agressivo. Na minha infância já fui um pouco. Talvez dali já veio alguma coisa. Mas me tornei pior, assim, uma coisa que eu não me reconhecia, não era eu. Quando não se tem, ou se demora muito para se ter um diagnóstico, quem está no entorno da pessoa e a pessoa em si sofre muito.
né? Essa labilidade emocional, essa montanha-russa faz com que a pessoa sofra muito, que muitas vezes a pessoa chega num consultório depois de muitas tentativas de suicídio e o entorno já está cansado e não compreende o porquê de tudo aquilo. Então, esse estigma vai muito, eu acho que, pelas características que vêm acometidas com esse transtorno, né? A questão de esforços desesperados, assim, para não sofrer abandono, seja real ou imaginário. Isso vai desgastando as relações, um padrão de relacionamento muito estável e muito intenso. Primeiro uma entrega muito grande, depois quando acaba cortando da vida, corta de uma forma muito abrupta, assim, né? Então é uma idealização e uma desvalorização ao mesmo tempo. Na linguística, uma área que eu gosto muito, a gente tem um monitor de fala. Que quando a gente está falando para determinado público ou para determinada pessoa em determinada situação, esse monitor ele liga. Então quando você precisa de uma roupagem X, você aciona a roupagem X. Quando você precisa de uma Y, você aciona a Y, né? Para adequar a sua linguagem, a sua língua, seu dialeto àquela situação. No borderline, você não tem interruptor nenhum. Aquilo ali fica livre para você sentir reações a interações simples da vida cotidiana. Às vezes Gabriel, por gentileza, me ajuda aqui, soa como eu te odeio. Você não é uma pessoa especial na minha vida. Sabe, uma coisa tão simples que hoje em dia eu consigo identificar quando é o meu interruptor não ligado, ou aquilo não tá ali na minha mente, aquela sinapse não realiza, aquela sinapse não cria dentro do meu cérebro, porque eu não tenho um filtro de realidade, eu não tenho um filtro de sentimento, de entender o que a pessoa tá me dizendo, por que ela tá me dizendo, quando ela tá me dizendo, que sentimento ela tá me passando, porque eu leio aquilo como sempre algo agressivo, algo de que a pessoa quer me ferir, quer me machucar, de situação de você estar sendo perseguido, você trancar a porta do banheiro dentro da sua casa pra tomar banho, porque você não... a janela, porque você acha que a qualquer momento vai entrar alguém e chutar aquela porta e vai te dar 3 tiros. Coisas assim, sabe? A sua mente cria. Às vezes você passa por uma pessoa na rua, num ponto de ônibus, você acha que aquela pessoa quer te matar, às vezes. Ou ela falou mal do seu cabelo, falou mal da sua aparência, pensou mal. Sabe uma coisa que eu fiz, será que todo mundo pensa assim? Ou sou eu? Que passa por alguém e pensa... Aquela mulher olhou pra minha cara e falou como essa pessoa é horrorosa e mal vestida e... Coisa que às vezes a pessoa nem olhou pra você e o seu cérebro cria isso na sua cabeça, que é muito bizarro, assim, de lidar. É um processo muito cansativo até chegar no diagnóstico e muitos profissionais demoram muito para chegar nesse diagnóstico e por essa demora a pessoa acaba sofrendo muito com essa impulsividade, né? Seja em questões autodestrutivas ou até mesmo na relação com o meio, né? Impulsividade em relação aos outros. A questão da reatividade de humor, muitas vezes, na mulher, a gente consegue perceber que a mulher pede mais ajuda. Então, tem muito mais diagnóstico de mulher com transtorno de personalidade borderline do que o homem. Porque o homem, além de não pedir ajuda, que é um padrão, assim, do masculino, eles acabam indo mais pro ato do se machucar, do ir pra briga. Daí as pessoas olham por fora e pensam, nossa, é aquele cara estressadão, que só briga, que só é reativo a tudo. E a mulher é muito mais pro lado emocional. Então, as formas de se manifestar acabam sendo um pouco diferentes, né? E, claro, a questão desse sentimento crônico de vazio. Isso faz com que torne esse transtorno olhado de forma tão pesada, assim, né? Porque é como se demorasse muito para alguma coisa fazer sentido. Dependendo da forma como a pessoa chega, ela já passou por muitos caminhos difíceis, por muitos caminhos que fizeram ela sofrer, fizeram o meio sofrer, fizeram as pessoas não entenderem o que estava acontecendo. Então, por tudo isso, eu acredito que esse é daí que vem esse estigma de ser um dos transtornos mais difíceis, né? Por essa questão do limítrofe também, né? Porque por estar no limite, as pessoas não entendem muito bem do que se trata, né? Eu gostaria também que tentassem entender o meu lado, porque eu tenho um transtorno, não faço por mal. E sempre que eu percebo, opa, é do borderline, eu tento corrigir meus erros, só que nem sempre tem como, às vezes é tarde demais. A compulsividade, eu já fui... Sempre vai ser alguma válvula de escape. Tem vários, né? Eu já fui álcool, né? Drogas lícitas, tá? Não cheguei a drogas ilícitas tanto, ou a depender, ou a... Tipo, experimentei, mas não viciei, não gostei, não quero. Mas assim, álcool, início do ensino médio,
eu quase virei um alcoólatra. Teve dinheiro, né, gastar, uma sensação boa, comprar, às vezes nem poder pagar, mas era gostoso. E sexo, que foi o pior, que me destruiu muito mesmo, assim. Então, destruiu eu e meus relacionamentos, tanto com amigos e amorosos. Eu costumo falar que o medicamento ele costuma aliviar os sintomas depressivos, a agressividade, o perfeccionismo exagerado, e ele é muito importante quando tem mais algum outro transtorno associado. Por exemplo, assim, além do transtorno de personalidade, há sim um diagnóstico de uma depressão, de um transtorno de ansiedade generalizado. Então, sim, serve muito para ter uma qualidade de vida no sujeito, ter a questão medicamentosa. Mas eu penso que a questão assim da terapia é um processo para a gente encarar assim para a vida inteira. Porque essa flutuação de humor, embora ela esteja controlada, muitas vezes o sujeito que está acometido por esse transtorno, ele não vai conseguir enxergar a situação com um olhar, digamos assim, mais limpo do contexto. E ele precisa desse alguém de fora que vai falar, não, mas não foi bem assim. Né? Essa relação que tu tá levando a ferro e fogo não precisa ser olhada dessa forma. Essa pessoa não queria se prejudicar, ou vamos olhar essa situação de um outro jeito, né? Minha tentativa de suicídio em 2017. Eu tava mal por várias coisas, mas a gota d'água foi que eu não consegui fazer um trabalho da faculdade. Hoje eu vejo que, tipo, é uma coisa super banal. Eu não consegui fazer um trabalho que era super simples e eu tive que ser socorrida pelo SAMU e tal. Tomei vários comprimidos e às vezes que eu acabei me cortando também por impulso mesmo. Hoje eu tento cobrir com tatuagens e tal. Tô tentando um recomeço pra minha vida. Eu consegui tirar vários preconceitos, que eu mesmo tinha preconceitos dentro do borderline. Porque eu não conhecia borderline, não conhecia transtornos de personalidades. Assim como uma pessoa fica gripada e pode ser curada, ou uma pessoa tem um câncer que não tem cura, as pessoas podem ficar doentes mentalmente, né? Transtornos são doenças que é uma condição crônica, né? Cronológica, você vai levar pra sempre. Mas você tem meios de lidar com isso. Isso hoje em dia eu sei que você tem meios, você tem informação, tem apoio. A gente só não vê em lugar nenhum. Tem que ajudar quem tem problema. Viu que a pessoa tá começando a ter problema, a pessoa tá frustrada, a pessoa tá chorando com muita facilidade, a pessoa tá precisando de ajuda, não é o momento de julgar, é o momento de orientar a procurar ajuda profissional, orientar a procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque os dois separados não vai resolver, tem que ter a ajuda do psiquiatra, do psicólogo, e não virar cara, não julgar, e sim dar apoio para essa pessoa. Porque no momento que a pessoa mais precisa de ajuda, tu não pode simplesmente virar a cara e abandonar ou julgar, o que é pior ainda. Tu precisa dar apoio, tá ali e mostrar pra pessoa, olha, eu tô aqui, eu tô contigo, eu tô aqui porque você precisar. A gente vai sair dessa juntos e eu tô aqui pra te ajudar. Tratamento ajuda. Sem tratamento a gente não consegue sair dessa situação. Eu tenho meus dias ruins, eu tenho meus dias bons, mas eu tô mais estável do que eu tava antes do tratamento. Psicólogo não é só pra quem tá doente. Não, é pra todo mundo. É tipo barbeiro, manicure, é cuidar da gente. E como você está hoje? Não como queria, mas bem melhor do que há 2 anos atrás.